bem, pessoal? Nesse bloco agora a gente vai falar sobre classificações obrigatórias da Receita quando da elaboração da LOA, beleza? Então vamos lá. Então, eu trouxe a mesma figura que eu trouxe na despesa. Ou seja, você vai ter aqui itens misturados, diversos códigos. Se você partir direto para uma LOA, você vai, cara, que tanto código é esse aí que não tem fim. Só que você vai ver que esses códigos têm uma organização. E aí entra o que eu vou falar aqui agora. Nesse primeiro grupo aqui, pode ser uma classificação da receita. Esse aqui é outra classificação da receita. E esse aqui é outra classificação da receita. O importante é que se a sua receita total for R$1.000, ela vai ser R$1.000 aqui, ela vai ser R$1.000 aqui e ela vai ser R$1.000 aqui. Só que aqui vai ser a classificação por esfera orçamentária. Aqui vai ser a classificação quanto à natureza. E aqui vai ser a classificação por fonte. Para a gente fechar logo, aqui vai ser a classificação quanto ao resultado primário. Esfera orçamentária, natureza, fonte, resultado primário. A receita tem uma vantagem. Ela só tem 4 classificações oficiais, certo? Essas 4 classificações oficiais a União usa, ela padroniza para a União, mas para os estados e municípios só uma classificação, 2 na verdade. Uma é padronizada, que é a classificação quanto à natureza. A outra é obrigatória e não é padronizada, que é a classificação por fonte. Fechado? E aí, pessoal, a gente tem aqui visão geral sobre as classificações. A gente vai focar nisso aqui, que são as classificações oficiais. Essas 4. Perfeito? E a classificação quanto à natureza, ela é padronizada na federação. As outras são obrigatórias na União, só resultado primário. Fonte obrigatória para todos os entes. Esfera orçamentária é obrigatória. Ou seja, ser obrigatório não quer dizer que eu vou ter os mesmos códigos, com exceção da classificação quanto à natureza. A classificação da receita quanto à natureza tem que ser usado os códigos que a União padronizou para toda a federação. Aí sim, não tem ponto de correr. Então tá aqui a prova. Está aqui as 4 classificações, está aqui a orientação da STN e da SOF. E aí vamos para o que interessa. As receitas, elas são divididas em 2 grupos quanto à natureza. Vamos começar quanto à natureza. Em receitas correntes e receitas de capital. Perfeito? Quanto à natureza, essa classificação quanto à natureza, ela sofreu uma alteração em 2016. Ou seja, o primeiro código não mudou, que era a categoria econômica. O segundo código não mudou, que era a origem. E o terceiro código não mudou, que era a espécie. O que mudou foi o 4º nível, que é o desdobramento para identificar as peculiaridades da receita, e o 5º nível, que é o tipo. Então, o seu estado, o seu município, ele já deveria estar elaborando a LOA com os novos códigos, pelo menos desde 2018, certo? Então, é importante deixar isso claro, porque quando você for checar o sistema corporativo que está sendo usado para alimentar o seu orçamento, os dados que vai gerar os anexos e os volumes, é importante que você, como assessor, cheque essa informação que eu vou te passar agora. Então, tem aqui categoria econômica, origem, espécie. Isso aqui é a novidade. Novidade. Essa novidade surgiu em 2016, passou a valer em 2018. Perfeito? E a classificação por natureza é de nível mais analítico da Receita, por isso auxilia na elaboração das análises econômicas. E aí, tranquilo? Agora a gente vai entrar no primeiro nível. Daqui a pouco a gente chega na novidade, que é desdobramento e tipo. A gente vai começar com o primeiro nível, que é receita corrente, receita de capital. Então, você vai observar que a receita corrente ela vai ser tributos, contribuições, patrimonial, agropecuária, serviços, transferência corrente, outras receitas correntes. E as de capital são as que, em regra, não alteram o patrimônio líquido. O nosso foco aqui não é te preparar para um concurso, aqui é para você pensar na prática. Então eu já vou deixar bem claro. Se você tiver dúvida se determinada receita é corrente ou capital, use o fórum. Use o fórum, me pergunte que eu terei o maior prazer em responder. Perfeito? Então a gente não vai ficar entrando em filigranas aqui relacionado a receita disso e aquilo, receita disso e aquilo. Não, a gente já vai direto para o que importa, que é você prestar atenção nos códigos. Porque lembre-se, por que aqui eu dou muita ênfase aqui nos códigos? Porque esses códigos eles são padronizados. Se eles são padronizados, na hora que você gera um anexo, gera um volume que acompanha a LOA, ou um anexo que acompanha a LOA, esses números, esses códigos têm que estar corretos, a nomenclatura tem que estar correta. Perfeito? Então,
A receita ela pode ser intra-orçamentária, a gente já viu isso, que existe despesa intra-orçamentária. E aí, a gente já viu um exemplo lá atrás, que eu estou voltando agora. Aqui foi modalidade de aplicação 91, e aqui eu uso o 7, ou seja, isso é importante que eu vou falar agora. Enquanto numa despesa intra-orçamentária, primeira coisa, para você ter uma receita intra-orçamentária, porque você tem uma despesa intra-orçamentária. Então, se você elaborar a sua LOA, a sua receita intra-orçamentária deu 500 mil, a sua despesa intra-orçamentária tem que dar 500 mil. Não pode ser diferente. Se tiver diferente, você errou em alguma coisa. Segunda dica que eu vou te dar. Enquanto na despesa orçamentária, intra-orçamentária, você usa a modalidade de aplicação 91 e a modalidade de aplicação é o terceiro nível, na receita intra-orçamentária, que agora é a terceira dica, você vai identificar se uma receita intra-orçamentária no primeiro nível, usando o código 7 ou 8. Então a gente aqui está na categoria econômica, que é o primeiro nível. Na despesa, você vai identificar que uma despesa é intra-orçamentária no terceiro nível, modalidade de aplicação, perfeito? Então tem essa diferençazinha aí. Show! Agora vamos para segundo nível e terceiro nível. Chegando no segundo nível. O segundo nível, isso aqui sim, esses códigos aqui, pessoal, o sistema que você usa, ele tem que estar totalmente aderente a isso aqui. Aí eu vou dar uma dica. A última mudança que teve aqui foi esse, ó. Esse código aqui, ele antes era 8, e hoje ele recebeu o código 9. Algum tempo atrás, esse código aqui era 5, ele também recebeu o código 9. Desculpa, na verdade esse aqui sempre foi 9. Esse aqui, que era o código 5, passou a ser 9. Então, pode ser que no seu sistema, do seu estado ou do seu município, o pessoal ainda esteja usando o código 5. Está errado. Tem que usar o código 9. Perfeito? Aqui você está vendo corrente intra-orçamentária, capital intra-orçamentária. Como eu te falei, eu não vou passar aqui item a item do que está dentro. Se você tiver dúvida, mande sua resposta no fórum, que a gente soluciona se aquilo seria receita corrente ou capital. Lembrando que muito disso aqui já está resolvido, porque tudo isso é padronizado. Beleza? Então isso aqui a gente vai avançar. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, aqui a gente não vai falar de conceitos. Competências para arrecadar também não. Receitas patrimoniais, esse aqui é geralmente a que dá mais problema. É o que o pessoal tem mais dúvida. Onde contabilizar, como contabilizar. Temos as receitas agropecuárias, as industriais, as de serviço. Temos as transferências correntes. Aí aqui é interessante só lembrar que nas transferências correntes você vai ter tanto as doações quanto recursos de convênios que você receber. E lembrando que quando você recebe uma transferência corrente do FPE ou do FPM, se você é um estado do FPE, se você é um município um FPM, você vai contabilizar como transferências correntes também, perfeito? Aí você tem outras receitas correntes, quando você aliena um bem calcionado, um bem apreendido. Você tem operação de crédito. Normalmente, os estados e municípios, a STN não autoriza a emissão de títulos. Os títulos são concentrados na União, mas os estados e municípios eles submetem uma proposta, um pleito, para contratar uma operação de crédito e a STN autoriza juntamente com a PGFN e passa pelo crivo do Ministério da Economia. Você tem aqui alienação de bens, você tem amortização de empréstimo, transferência de capital. Nessas transferências de capital, você não coloca o FPE e o FPM. Isso é importante. Na transferência de capital, você vai colocar convênios que você receber, que o objeto do convênio for despesa de capital, ou doações, cujo objeto da doação seja despesa de capital. Isso é importante. Isso sim não vai estar nas entrelinhas aqui dos códigos. Isso é uma coisa que você tem que absorver agora, nesse exato momento. Então, se você recebe um convênio e o objeto do convênio é despesa corrente, você classifica no código 1.7, receita de transferência corrente. Se você recebe um convênio e o objeto do convênio é uma obra, você vai classificar com o 2.4, que é receita de transferência de capital. Se você recebe uma doação e a doação é para despesa corrente, 1.7. Se você recebe uma doação de dinheiro e a doação é para despesa com capital, 2.4. Fechado? E aí você vai ter as outras receitas de capital. Seria isso daí. Desdobramento para identificar as peculiaridades da receita. Esse aqui a gente não vai entrar em detalhes, mas você que está no estado e município precisa, porque esse aqui é que você vai usar para detalhar mais. E aí o quinto nível ele é padronizado. O quinto nível é esse. Então o quinto nível você tem que padronizar. Já está padronizado, você tem que seguir a padronização. E aí para que serve o quinto nível? O quinto nível serve para você mostrar o status que a sua receita está. Então uma coisa é você ter uma receita, essa receita foi paga em dia. Você vai usar o código 1.
Se você, além dessa receita, essa receita foi paga com atraso, ela vai ter uma multa. Eu já sei que você vai usar o código 1 e vai usar o código 2. Se essa receita foi escrita em dívida ativa, eu já sei que eu vou usar o código 3. Moral da história, que é o que está aqui, ó. 0. Quando for de natureza agregadora. Código 1. Quando é que eu uso o código 1? Quando eu for arrecadar o principal. Quando é que eu uso o código 2? Quando for multas e juros. Quando é que é o código 3? Dívida ativa. Quando é o código 4? Multas e juros da dívida ativa. Código 5. Quando eu quiser quebrar multas de juros do principal. Porque aqui, ó, o código 2, ele mistura multas e juros do principal. O código 156, ele separa multas de juros. Então, se você usa o código 5 e 6, é porque você não vai usar o código 2. Isso você tem que ter, na hora que você vai arrecadar a receita, o seu sistema de arrecadação tem que permitir isso aqui. Porque isso aqui é obrigado. Beleza? E por que isso, qual é a consequência disso aqui? Tinha muito ente jogando multa de imposto, em outras receitas correntes e perdendo a rastreabilidade. Sendo que multa de imposto é imposto. E deve ser aplicado, por exemplo, em saúde e educação. Então, o recurso em educação e saúde, ele deveria ser um pouquinho maior do que ele estava sendo, porque muitas receitas que eram multas de impostos não estavam sendo contabilizadas como impostos. Com esse modelo aqui, isso acabou. Isso não acontece mais se você estiver seguindo exatamente esses códigos. E aí, pessoal, para a gente não ficar só nisso aqui, eu trouxe aqui uma simulação. Então, por exemplo, se eu arrecado o principal de um imposto, eu uso o código 1. Se é multas de juros do imposto, eu uso o código 2. Agora note, mesmo eu usando o código 2, aqui em cima eu não mudei. Ou seja, continua sendo receita tributária. Dívida ativa de imposto, eu uso o código 3, mas continua sendo receita tributária. Multas e juros pelo atraso na dívida ativa, eu uso o código 4, mas continua sendo receita tributária. Ou seja, a dívida ativa desse imposto, a multa sobre a dívida ativa desse imposto continua fazendo parte do imposto. Suponho que isso aqui fosse o IPVA. Na hora que eu fosse ratear o IPVA e metade fosse para os municípios, metade incluiria quem? O principal, multa, dívida ativa e multas e juros da dívida ativa. Antigamente, o pessoal perdia rastreabilidade. Então você aplicava menos em saúde e educação. A verdade é essa. Aí você tem agora multas pelo aluguéis. Você usa aqui 1.3, que é receita patrimonial, e vai usar o código 1, que você pagou em dia. Se você pagar com atraso o aluguel, usa o código 2. Se for dívida ativa de aluguel, é o 3. Se for multas e juros da dívida ativa, é o 4. Agora, se for multas de trânsito ou multas no atraso na devolução de livros da biblioteca, você usa o código 1 e usa 1.9 aqui. Por quê? Porque nesse caso, essa multa, ela não é uma multa acessória a um imposto. É uma multa, aspas, autônoma. Ou seja, quando você recebe uma multa porque pegou um livro numa biblioteca pública e você não devolve, ou uma multa de trânsito, a multa é a própria receita principal. Usa o código 1.9. E aí eu trouxe uma historinha aqui rapidinho. Com base no quadro anterior, suponho que em 2018, se uma pessoa física ou jurídica aluga um bem dominial da União com valor mensal de 10 mil e paga em dia essa receita, esse aluguel será contabilizado como? Essa receita de aluguel será contabilizada como 1.3, que é a receita patrimonial, código 1. Se essa mesma pessoa física ou jurídica atrasasse um mês de aluguel em 2018, com multas e juros de mora de 1.500, quando o pagamento do aluguel, dos juros e da multa, seriam utilizados os seguintes códigos. Aí você está vendo que eu vou usar código 1 para o principal e 2 para multas e juros. Agora, isso porque eu estou juntando multas e juros. Se eu quisesse quebrar multas de juros, o que é que faria? Multas, 800, juros, 700. Então aqui seria 1 principal, 5 e 6. E se fosse agora para atraso no pagamento devido por pessoa física ou jurídica em virtude de imóvel alienado? Então aqui o que é que aconteceria? Eu teria o código 2.2 aqui, que é receita de capital, alienação de bens. Eu usaria o código 1, que é o principal. E eu usaria multas e juros de mora, certo? Só que é o seguinte, apesar de possuir código da natureza 2, multas e juros serão contabilizados como outras receitas, serão contabilizadas como receitas correntes. Então, apesar de ter o código 2.2, mas como é multa, eu contabilizo como receita corrente na hora que eu for elaborar a LOA. Eu considero aquilo uma receita corrente. Perfeito? Então, seria isso aí, pessoal. A gente vai dar uma pausa. Daqui a pouco a gente volta para falar das outras classificações. Não sai daí. Fique com Deus.